E agora, gente, nós temos a nossa parte de quadros aqui do podcast Bora Conversar, onde sempre que eu tiver um convidado, eu vou trazer aí quadros. Esses quadros aqui do final vai ser fixo para a gente comentar e trazer um pouquinho mais sobre cada um desses quadros que você já vai ver. O quadro Jamais Faria, ele vai falar sobre algo que o nosso convidado jamais faria, seja sobre o tema que a gente conversou ou não, tá? Então é aquela coisa, uma situação, uma circunstância, algo que você vivenciou ou que você viu, ou algo que a gente comentou aqui que jamais faria. E aí, dentro desse tema, eu vou falar algo que eu jamais faria, que seria fazer algo simplesmente para poder agradar outras pessoas. Então, algo que eu não faria, algo que eu não faria, seria não me priorizar no momento de uma festa. Por exemplo, se a festa é minha e eu gosto de uma coisa, eu me firmar naquele posicionamento que eu tenho e não deixar outras pessoas escolherem por mim. E por aí, Silvia, o que você jamais faria? Eu jamais faria a festa. Eu não me divirto. Eu não me divirto. Eu sou uma pessoa tão tensa, tão ariana, tão controladora, que eu fiz um casamento, meu primeiro casamento foi absolutamente tradicional. Na hora que eu pisei no tapete para entrar, eu olhei e falei, não, essas flores não foram as que eu combinei. Nossa. Aí eu andei mais um pouco, falei, essas flores estão ligeiramente murchas, elas foram aproveitadas de ontem. Minha mãe não tá com a cara boa, o que será que aconteceu? E aí eu começo a olhar tudo, aí eu combinei tudo com o padre antes, para ele falar pouco, eu falei, pelo amor de Deus, vamos falar pouco, vamos combinar? Vai falar? Ele, Silvia, porque graças a Deus ele era amigo da família, ele, então você mesmo quer controlar até o que eu vou falar, e aí na festa não foi diferente, eu bebia e falava, isso tá quente, isso tá frio, aqui tá calor, fulano tá suando, tá desagradável, essa cadeira não é confortável. Assim, eu sou péssima anfitriã de festa, péssima, porque se tudo não tiver absolutamente no meu controle, eu acho linda a pessoa que dá uma festa e se joga. Você vê que a pessoa tá feliz, ela tá no momento dela, ela tá escutando a música, ela tá dançando, ela tá abraçando as pessoas de verdade, e eu não. Eu fico pensando, ai, coitado de fulano, detesta festa, olha aqui, coitado, olha a cara dele, essa música deve estar insuportável para ele. Nossa, fulano tá aqui até agora, deve estar pedindo para morrer de vontade de morrer. É esse tipo de pessoa, é horrível. Eu assim, depois eu te conto o que seria a festa dos meus sonhos, mas assim, na verdade, quando eu sou anfitriã, pode ter certeza que eu tô sofrendo. Você pensa mais nos outros, né? Tô sofrendo, eu vou dançar, mas eu vou perguntar, será que tá todo mundo gostando dessa música? Será que tá alto? Sabe? Sei. Uma coisa também que eu, como convidada, jamais faria é ir em um casamento e usar o vestido branco, né, Silvia? Nossa, Né? é um É meio que clássico, né? óbvio assim, mas não tão óbvio assim, porque, né, a gente sabe que tem umas pessoas aí que utilizam roupa branca e tal. Inclusive, mais pra frente, nós vamos ter aí uma pessoa que comentou sobre isso, né? Falou sobre uma pessoa que usou branco no casamento. O que eu acho que eu não faria em festa e que eu detesto é atrasar como convidada. Porque aí, olha como eu sou tão tensa que eu penso no dono da festa, sabe? A pessoa marcou para as 16 horas, poxa, chega 16h30, por quê? Ela fez um cronograma na cabeça dela. Tem gente que chega na festa de 16 horas, chega às 20 horas. Tá todo mundo bêbado, o dono já tá bêbado. Sim. O que ele calculou, tudo que ele calculou já foi pro espaço, entendeu? Com certeza. É desonesto, você chega num pique que as pessoas não estão mais. Então, assim, o horário era aquele. Se a pessoa deu o aniversário, a festa à tarde, é porque ela não é da noite. Ela quer
Quem dá uma festa às 16h, ela espera que você às 10 vá embora. Se ela fez um almoço, ela espera que no jantar não tenha mais ninguém. Não é para você ir para almoçar e jantar. Então eu não faria de forma alguma, como convidada, chegar com mais do que meia hora de atraso. Eu quero que o cronograma da pessoa que propôs a festa, que está bancando, que organizou, saia como ela imaginou. E agora nós vamos entrar na parte que a Silvia queria muito, que é se eu fosse rica. Que é o sonho, né? Nesse momento, gente, desse quadro aqui, se eu fosse rica, é o momento pra gente esbanjar, pra gente viajar, pra gente colocar coisas impossíveis e possíveis, porque tá aí, né, no se eu fosse rica, muito rica, muito rica. Sem limite de orçamento. Sem limite de orçamento. E aí, Silvia, se você fosse rica, qual seria aí a sua festa dos sonhos? Como que você iria fazer tudo que iria ter na sua festa, Silvia? Ah, é? Você quer que eu fale? Então toma. Sabe como é que seria? Toma. Eita, bora! Eu levaria meus convidados para uma praia do Nordeste. Ali na praia teria gazebos brancos, que são aquelas tendas, né? Com puffs brancos, ai, assim, que delícia. em círculo, com um bom baldão cheio de espumante rosé, que eu acho que é a minha bebida favorita. Tipo, se eu tiver que escolher pro resto da vida, vai ser isso. Rosé, espumante rosé. E é claro, para quem não quiser, ia ter outras bebidas, né? Aí esses puffs, nesses gazebos brancos. Aí, para começar, para esquentar, é de dia, tá? Porque eu não sou da noite. Isso aí é de dia também, porque é praia, né? Óbvio. Um showzinho do Nando Reis. Ai, que delícia. Uma aberturinha ali, um acústico do Nando Reis. Já me ganhou. Pra todo mundo ir tomando espumantezinho, interagindo e tal. Depois eu queria uma roda de samba para já dar aquela soltadinha no quadril das atrevidas e dos atrevidos, para dar uma melhoradinha. Aí, quando fosse no pôr do sol exato, seria o meu parabéns. Ai, que delícia. De comida, né? Eu esqueço o negócio de comida. Eu queria ceviche, comida japonesa, frutas, coisas assim, bem leves, assim, levinhas, gostosas, de verão. Aí, no pôr do sol, não, tô até vendo aqui numa tela aqui do Léo, um pôr do sol lindo, esse pôr do sol aqui que vocês não estão vendo. Aí, canta o parabéns pra mim. Aí que vem o ápice. Rayane, você vai estar na festa. Eu vou, eu quero. Na hora que acabou o meu parabéns, aí começa assim, ó. Nossa! A Loki! Meu laser, por favor. Ai, todo mundo. E a gente, ó, aí quebrava. If you get to hear me now. Tava ali até umas 10 horas, depois eu ia dormir. Não aguento mais. Gente, quem queria ir? Orçamento? Acho que o orçamento extrapolou um pouquinho. Não, tá super dentro do orçamento, porque o orçamento é ilimitado. Eu adoraria ir nessa festa, Silvia. Com certeza eu amaria ir na sua festa. Eu acho que você arrematou tudo ali com o Nando Reis, hein? Amo Nando Reis. Fora que era meu aniversário, eu ia poder beijar, abraçar ele um tanto que eu quisesse. Adoro, amo a Loki também, então seria muito maravilhoso. Bom, na minha festa dos sonhos, se eu fosse rica, eu sou uma pessoa da natureza, mas eu não ia fazer ninguém fazer trilha. Graças a Deus. Então, eu ia querer ir para um lugar alto, porque eu gosto de locais, né, alto assim. E aí, no lugar do pôr do sol, para mim, Silvia, seria um amanhecer, porque eu acho que seria lindo uma festa ali de virada no momento de amanhecer. Eu gosto de beber, então
Vai ter bebida ali de todos os tipos, alcoólicas, não alcoólicas, chá gelado. Eu adoro esse tipo de coisa, com drink, essas coisinhas assim, aqueles drinks que você falou igual sua mãe fazia, vou querer fazer. As pessoas vão precisar amanhecer comigo, vai precisar virar o dia, hein? Todo mundo virando Aí ali eu virando. comigo. Quem vai, gente? Ritual geriátrico, quando eu tenho que dormir tarde. Eu durmo de tarde, eu tomo Red Bull, eu tomo energético, eu faço Ritual ritual geriátrico geriátrico. da Silvia. 3 dias de preparação. Então, vamos ver, as pessoas vão ter que aguentar ali, ficar na festa. A festa começaria, sei lá, meia-noite, talvez, sei lá, vamos colocar 3 horas da manhã, para ir de 3 horas até a virada. Olha que delícia. E aí eu gostaria muito mesmo de bastante girassóis ali, além de muita bebida, bastante girassóis. Ia chamar ali também uma banda que toca música dos anos 80. Sabe, aquelas bandas que tocam de tudo um pouco? Então, eu ia querer uma banda dessa pra poder ir, pra gente divertir. Fazer aquelas dancinhas, né, com todo mundo, né, Silvia? Eu sei as danças, sei as letras, sei tudo. Pode me chamar. E aí a gente fazer pra ver ali o dia nascendo junto, sabe? E o sol começando a chegar e a gente dançando e tal. Chup-chup à vontade, sabe? Bebida à Drink vontade, pegando fogo. drink pegando fogo. E eu queria uma fogueira também pra todo mundo ali no meio da fogueira, com chocolate, esquentando o chocolate na fogueira e os marshmallows. Olha, Com uma você é do boa. fogo, da água e do ar. Os elementos, Exatamente. né? Como uma boa trilheira, tinha que ter essa fogueira ali ao redor para todo mundo, né? E a gente vai estar lá naquela montanha e todo mundo ia viajar comigo para lá, tudo pago para todo mundo. Ia ser uma delícia. E aí, gente, imagina, quem quisesse acampar ia ter lugar para acampar, então tem o lugar ali na lateral se a pessoa quiser dar uma cochilada para poder voltar. Arma a barraca, depois volta para a festa. Uma soneca para voltar para a festa. Isso mesmo, vai ter a sonequinha ali para poder voltar. E ao contrário da Silvia, eu não coloquei ninguém famoso aqui, mas aí eu vou adicionar, né? Claro. Vou adicionar aqui o Humberto Gessinger, que eu amo demais, gente. Eu amo demais. Seria muito bom, muito legal estar com ele ali. E ele cantando pra gente, a gente se divertindo. Eu adoro Engenheiros da Bahia, adoro Humberto Gessinger. Seria demais ali pra mim. E seria uma delícia. Nossa, imagina ele cantando o dia amanhecendo. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Aí todo mundo lá viver. Nossa, quero ir. Meu sonho. E aí, quando o dia amanhecesse, as coisas iam ficando mais levinhas, todo mundo naquele momento de introspecção, né? O meu dia ali chegou e é isso. E tudo muito enfeitado com girassol, muitos girassóis, orquídea que eu gosto Vamos também. levar para casa de lembrancinha? Um girassol? Então, à vontade. Pode levar de lembrancinha, pode ficar à vontade. Teve um youtuber, se eu não me engano, um criador de conteúdo, que ele foi de convite antes das pessoas irem mesmo pro aniversário. Foi um iPhone. Quem sabe vocês ganham um iPhone, hein? Imagina que delícia. E aí, gente, eu vou deixar uma enquete para vocês responderem na festa de quem que vocês vão querer participar. Da Silvia ficou mais baladeira e a minha ficou mais zen. Qual que vocês vão ou querem as duas? O ideal é ir nas duas. E agora chegou o momento aqui do nosso quadro, onde nós temos o Pergunta Aí ou Ajuda Aí.
onde você, ouvinte que nos ouve aí de casa, poderá enviar o seu e-mail com seus questionamentos, suas perguntas sobre mim, sobre o convidado que vai estar aqui, sobre o tema, fazer uma reclamação, falar o que você quer para eu ler aqui, tá? Eu sempre vou postar antes no Instagram para vocês conseguirem acompanhar antes de gravar. Então vocês vão conseguir interagir aqui com a gente ou uma ajuda aí, mandando a situação que você está passando, alguma coisa que você está passando aí, que você queira uma ajuda e queira um conselho. Eu e o convidado do dia, a gente vai ler e te dar o conselho. Se ele vai ser bom ou ruim, não sabemos. Mas a gente vai aqui fazer esse quadro para vocês tirarem suas dúvidas, mandarem a pergunta de vocês. Se quiser fazer um elogio, uma reclamação, manda aí que quem sabe o seu e-mail, sua mensagem vai aparecer aqui no programa e a gente respondendo também as suas dúvidas. Bom, eu vou ler uma, a Silvia vai ler outra, né? Ela tem um pouquinho menos do que eu, mas a gente vai fazer aí uma lê, a outra lê, e a gente vai dar o conselho por aqui, tá bom? Tiveram aí algumas perguntas que foram parecidas para mim e para a Silvia, então a gente bolou uma pergunta parecida aí, porque aí, né, a gente já responde tudo de uma vez. Bom, o Diego Monteiro, ele fez uma pergunta aqui pra gente. Ele perguntou assim: de onde veio a ideia de fazer só um podcast sobre mancadas e micos? E ele disse que nunca tinha visto um podcast com esse tema. E aí, Silvia, por que o podcast Mancada Minha foi criado? E de onde você tirou essa ideia, esse tema? Como que foi pra você? Que legal. É porque quando eu escutava outros podcasts, eu descobri que eu sabia fazer isso. Eu sempre tive uma criatividade canalizada que eu nunca usei no meu trabalho, porque eu sou da área operacional e tal. Então, quando eu comecei a escutar outros podcasts, eu pensei, eu gostaria de contar. Eu coleciono, sempre fui uma colecionadora de mancadas minhas e dos outros. E eu gosto dessa parte da conversa descontraída, onde as pessoas falam: ai, você não acredita o que eu fiz outro dia, quase morri de vergonha e tal. E como eu tenho isso muito arquivado na minha Sim. cabeça, é um assunto que eu gosto, tanto as minhas como das pessoas, eu achei que era um tema que me agradaria muito falar, me expor, né? Aham. E também é um tema leve, porque eu não estou muito afim de me envolver em polêmicas de podcast, não, sabe? Eu prefiro contar fatos como eles foram e sem muitas camadas, só pela risada mesmo e pela vergonha alheia, pelo constrangimento. É um negócio que eu acho engraçado. Pela diversão mesmo, Pela né? diversão, algo leve, que Aham. fosse um hobby para mim, que eu me divertisse fazendo, sem tensão. E você faz isso muito bem, viu? Obrigada. Muito bem, Silvia. Sua vez, Silvia, sua pergunta aí pra gente. Rayane, você tem histórias com fantasmas? Você tem histórias que envolvam espíritos? E você gosta disso na sua vida? Gosta de contar isso sobre a sua vida? Já aconteceu com você algum fato? Então, eu até contei no Penumbra, que tem uma que chama Meus Relatos, alguma coisa assim, que já aconteceu comigo. E assim, como as pessoas sabem, eu sou espírita, só que assim, né, não é porque a gente é espírita, todo mundo que é, né, seja espírita kardecista, ou da Umbanda, Quimbanda, enfim, diversas religiões, não é porque a gente acredita que a gente quer ver, né? A gente não tem nenhum pingo de interesse de ver nem nada do tipo. E eu sou muito medrosa. Então, desde nova que eu sempre falo que eu não quero ver. Eu não tenho vontade nenhuma, assim, de ver nem nada. Mas eu tenho uma percepção, assim, eu tenho um outro sentido, sem ver, mas de sentir, sabe? E no Penumbra, no episódio Os Meus Relatos,
Eu falo de uma vez que aconteceu, de eu estar lavando roupa e eu ver como se fosse a sombra de uma senhora passando, assim, do outro lado, lá longe, assim, com a cabeça baixada. Quando eu era mais nova, eu estava vendo televisão, então eu estava meio que debruçada, olhando pra TV, e de repente eu me mexi e a janela da sala mexeu. Então, assim, eu pus na minha cabeça que era um gato que estava deitado ali, e ele se assustou comigo mexendo, e tipo assim, é isso, sabe. Mas eu sempre pedi pra não ver, mas sobre gostar do tema, eu gosto muito. Eu sempre vi muitos casos, ouço muito podcasts de terror e de crimes reais, de serial killers, assim, e eu gosto bastante. E como é a sua vida com relação a esse mundo sobrenatural, a isso tudo? Você já passou por uma situação assim? Como que foi pra você? Pois é, eu sou muito cética até a página 2. Então, assim, a minha mãe faleceu tem 7 anos e eu já tive 3 experiências de tentativa de contato dela, muito realistas, e que eu amarelei totalmente, chorei muito, não quis saber, me senti, assim, muito apavorada, não quis render, conversei mentalmente com minha mãe, falei: "Mãe, para". Mas é muito a cara da minha mãe, se eu falar para ela não vai parar mesmo. Eu não Ela sabia que sua mãe tinha falecido, a forma que você fala dela é muito presente, assim. porque no primeiro caso que eu contei dela, eu falei que ela não está mais entre nós, mas Eu não devo ter prestado atenção nessa parte. eu consigo falar dela rindo e hoje, né, eu consigo falar com leveza e lembrar da parte Aham. engraçada. E essas partes de contato não foram por sonho, foram Muito real. reais? Tipo, você Uma viu vez um alguma garçom de um coisa? restaurante falou: "Você tá vendo essa cadeira vazia?" Eu falei: "Sim". Ele falou: "Tem uma senhora loura de cabelo curto que chegou de mão dada com seu Nossa. filho. Quem é ela?" Aí minha mãe tinha morrido, assim, um mês. Só que aí eu comecei a chorar, minha filha começou a chorar, o Léo começou a chorar, foi um negócio assim, o cara acabou com o nosso almoço. Ele pediu até desculpas, porque eu fiquei muito abalada. Ele me deu o telefone dele, falou que tinha muita coisa para me falar. Eu liguei? Não. Não liguei para ele, não quis Nossa. saber. E outra vez, um amigo meu não conhece minha mãe, nunca conheceu minha mãe, e ele falou: "Silvia, eu sonhei com sua mãe. Por que que eu sei? Porque ela sentou na beirada da minha cama e falou: 'Oi, eu sou a mãe da Silvia'". Ela era uma senhora, descreveu minha mãe e falou assim: "Você pode dar essa pedra que está aqui na beirada da sua cama para a Silvia e falar que quando ela lembra de mim, eu tô lembrando dela?". Aí ele falou assim: "Posso, mas eu não sou espírita, não sei como fazer isso, só vou dar o seu recado". Ele falou no sonho. Aí Aham. a gente marcou de se encontrar, ele falou assim: "Toma, sua mãe mandou te entregar, falou isso, isso e isso". E eu conto, aí ele falou assim, com essa frase: "O que você vai fazer com essa informação é problema seu". Nossa, muito tato ele teve. Eu falei: "Eu vou guardar essa pedra, ela tá aqui na minha sala dentro de uma pirâmidezinha de vidro que eu tenho, também não sei o que fazer com isso, não Aham. sei". E em sonhos, então assim, eu sou cética até a página 2, eu sempre fico profundamente abalada com esses contatos e com outras coisinhas sobrenaturais que eu já passei. E você não teve curiosidade de saber o recado dela e tal? Nada? Não, não, do dia da pedra era só me dar a pedra. E falar que quando eu te pensasse nela, eu poderia pedir ajuda ou perguntas que ela me mostraria os caminhos. E Do se eu cara de restaurante você não teve curiosidade? não quis saber. Meu sogro até guardou no bolso, falou: "Não, você não vai jogar fora esse papel. Eu vou guardar o dia que você quiser estar comigo. Você vai se arrepender", mas já passaram 7 anos, eu não arrependi. "Ah, eu não quero saber, esse negócio de". Eu tenho medo de cair num charlatanismo, dele me falar alguma coisa que mude meu destino, ou meu jeito de pensar, minha conduta. Eu prefiro, sabe, ir Deus no comando, carro morra abaixo, sem freio, do jeito Aham. que eu sou. Sei. E você acha que, tipo assim, quando a gente morre acabou? É só isso? Não, não acho, porque eu
Eu acho que as coisas que as pessoas trazem, igual você falou, eu não vivi nos anos 80. Eu acho que as cargas que as pessoas trazem não pode ser de uma vida só. Não, não dá, sabe? Não dá, não tem explicação por que que eu sou tão privilegiada. É, nós, né, com tanta saúde, somos pessoas neurotípicas, capacitadas, e tem outros seres humanos que você olha, eles estão num outro estágio de evolução, Aham. evolutivo. Se eu não acreditar que essa pessoa vai evoluir, entendeu? E que eu já sou evoluída por algum motivo, eu tenho tanto privilégio, para mim nada faz sentido. Eu prefiro acreditar que são estágios evolutivos, sabe? A gente vê nitidamente que tem gente mais evolutiva que o outro, mais E evoluído, né? aproveitando que a gente tá nesse tema rapidinho, OVNI, sim ou não? Cara, eu não dou conta de acreditar em OVNI, porque eu acho muita pretensão achar que a gente é interessante para uma raça mais evoluída. E outra também, eu escutei uma frase que me abalou, que foi assim: depois do celular não apareceu mais OVNI, não apareceu mais extraterrestre, e assim, sabe, se tivesse tanta incidência de OVNI, tem umas coisas inexplicáveis, né? Umas formações na natureza, umas bolas queimadas, uns desenhos no solo, uns negócios que realmente eu fiquei, e aí, Silvia, o que você vai falar agora? Mas eu acho que depois que veio o celular, a informação rápida, essa questão ela ficou um pouco mais difícil de argumentar. Eu sei que você acredita, Rayane, mas se você me mandar um vídeo de um extraterrestre, de uma manifestação, eu acredito. Agora, se eu vejo na internet, eu não acredito mais, não. Então, eu acho que OVNI e Alien, né, eles simplesmente são outros seres. Eu acho que talvez pode ser muito louco da minha parte pensar nisso, mas talvez tenha a ver com um lado espiritual também, algo relacionado desse tipo. Mas, como você mesma diz no seu podcast, isso é um assunto muito relevante e vai ficar para um outro episódio. Dessa conversa. Agora, a Gabriela Amiguini, ela falou. Ela teve uma pergunta. De onde que teve a ideia do nome do podcast? Do nome, assim, de onde Mancada surgiu? minha? Queria ser manota minha, Isso. mas eu descobri que manota, manoteiro, né? É um termo muito mineiro, muito regionalista. Para falar nacionalmente seria mancada, mas já tomei um hater, uma menina falando que é um termo altamente capacitista, Nossa, porque sério? declarar o fato de não com constrangimento. Nossa. Fui pesquisar, Assim, eu não tenho como mudar mais. Eu não tenho como mudar e não existe. Eu não vou mudar o nome do podcast. Se eu começar a ofender muita gente, vocês podem fazer uma petição pública, eu mudo, mas agora já era, sabe? Se eu tivesse pesquisado antes, tido uma maldade, mas como eu nunca fui influencer, nunca fui uma pessoa pública, eu não pesquisei. Mas veio daí mesmo, ser manoteiro. Aí eu falei, mas manota é uma coisa mineira. E eu sabia que podcast, né, é mais abrangente, é menos regional. Eu resolvi colocar mancada para o Brasil inteiro saber do que se trata. Foi por isso. o mancada eu vejo ele muito como uma queda, um tropeço do que realmente um mancar, né? Então. E aí, com relação a mim, porque ela fez essa pergunta para nós duas, o Bora Começar, ele surgiu assim. Eu sempre falei, né, do meu irmão, que eu queria fazer um podcast com os meus amigos também. E aí, tanto meus amigos quanto meu irmão ficava, por que que você não começa logo? Por que que você não vai, faz, começa e tal? E assim, na minha família e entre amigos, eu sempre fui muito conhecida de mandar áudios muito longos. Então, muitas vezes eu mandava áudio em grupos de amigos, grupo de família, e tinha até a figurinha que eles utilizavam assim: já vem um podcast, já começa um podcast. E aí eu sempre comecei a ouvir muito, desde quando eu comecei a ouvir, né? Meu irmão começou a falar: por que que você não cria um podcast? E eu falei: eu quero muito, mas às vezes eu nunca começo.
Aí ele falou: "Não, bora botar isso pra frente, porque senão você nunca vai começar, né. Tem que começar e a gente aperfeiçoa no caminho". E eu comecei a pensar sobre isso, depois que ele me falou isso, começou a surgir vários outros vídeos pra mim, pra eu ver, de pessoas falando nesse mesmo sentido, tipo assim, se você nunca começar alguma coisa, se você não colocar os seus projetos pra frente, você nunca vai saber onde que vai dar. Então, eu sempre vi muito isso, tipo, quando o Whindersson começou, por exemplo, ele começou com a câmera mais básica que ele tinha, no ambiente, na kitnet que ele tinha, Cocielo, entre tantos outros aí. Quando começaram suas carreiras, começou com aquilo que tinha. E eu comecei a ver alguns outros vídeos ali daquele momento e tal, de pessoas falando sobre isso, e eu decidi começar. E aí, um dia que meu irmão veio na minha casa e a gente estava conversando sobre, e eu falei que eu ia colocar o projeto em prática, e aí a gente começou a pensar como que seria, né, os meus criativos de cada historinha, de cada coisinha que eu ia criar. E ele perguntou pra mim qual que vai ser o nome. E eu falei: nada melhor do que bora começar, porque afinal a gente tá finalmente começando aquilo que a Ah, que gente legal! sempre quis começar. Bora começar, colocar isso pra frente, esse projeto pra andar, iniciar. Então o nome Bora Começar surgiu daí, de começar algo, né? Você não ficar só sonhando e planejando alguma coisa. Bora começar todos os projetos, aquilo que a gente tem, da forma que a gente tem, e a gente vai aprimorando no Sem caminho. aventura. É basicamente por causa disso. E meu irmão tem uma frase que ela é muito boa, que Aham. às vezes na vida a gente precisa trocar o pneu enquanto o carro tá andando, porque a gente não tem tempo de parar para viver, né? Parar de viver para poder imaginar, ficar pensando, sonhando em fazer alguma coisa. Não, a gente tem que viver e fazer, viver e fazer. E é basicamente isso, trocar o pneu enquanto o carro tá andando. Meus amigos brincavam comigo, falavam: "Ai, eu conheço uma menina que antes de eu completar eles falavam assim: 'Espera aí, deixa a gente fazer a vinheta'. Passos da Silvia". Aí fazia de mim. E eu fiz uma meditação, antes de começar o meu podcast, meditação da abundância de 21 dias. E não sei em qual dia dos 21, o mestre lá que faz essa meditação, ele falou: "Não guarde sua criatividade, não guarde, isso é uma falta de generosidade com o universo. Mostre sua arte, coloca para o mundo, mostra o que você sabe fazer, não guarde, isso é um atraso". Então, e eu falei: "Cara, é mesmo, tanta gente me falando que eu faço isso, eu vou fazer". Aí, já considero que deu certo, são só 26 episódios, mas se eu parar hoje, para mim já deu certo. E já deu mais do que certo, né? Primeiro que você não vai parar tão cedo, né, Silvia? E já deu certo, sim, já deu mais que certo. E só pra te falar uma coisa, Silvia, se você colocar a quantidade de episódios que você tem com a quantidade de plays que você tem, basicamente você meio que já me ultrapassou, assim. Não sei se você já parou pra fazer esse É cálculo, mesmo? mas a quantidade de episódios que eu tenho é maior que você. Então, você tem uma quantidade de episódios menor e seus plays são muito altos. Então, você meio que já me ultrapassou. Ai, ela ensina essas contas, eu não tinha nenhum controle. Ela falou: Minha "Sabe o que dá filha, pra você ver?" Aí eu eu vou aprendendo e vou repassando, porque é isso. baixei o inferno do app, do Creator, do agora eu acompanho tudo em tempo real, esse negócio vicia. E pela quantidade de episódios que você tem, se você colocar, eu tenho o quê? Mais de 100 episódios, 100 e poucos, você já tá com mais de 50 mil plays. Eu tô aí agora quase dando 150 mil, mas a quantidade de episódios que eu tenho é maior que a sua. Então, consequentemente, tem muita gente te ouvindo, e ouvindo repetidamente, mais Hã, vezes, entendeu? Arrasa, nossa, Silvia! ui, E eu torço muito pelo seu crescimento, porque eu te acho muito criativa, sabe? obrigada. Sabe? Eu sou muito comunicadora, mas eu não me acho tão criativa quanto você.
eu não me acho tão engraçada quanto você. Eu acho que você tem, assim, um feeling e uns ganchos muito rápidos, sabe? Você tem uns ganchos pra sua piada que faz ficar tudo mais engraçado, é muito bom. E eu acho que essa profissão de publicitária que você tem, ela te ajuda muito nisso também e deixa a sua criatividade mais ativa. Você fica com muito mais referências, eh, e é muito bom. Obrigada. E quem concorda, respira, gente. Eu tenho uma pergunta para você aqui dos meus ouvintes. Bora. Você recusa muitos casos e fica sem graça? Tipo assim, cara, isso não dá para contar. Isso aqui não rende um episódio. Aí você fica assim, ai, coitado, né? Se dedicou a me mandar e tal, e eu não vou botar no ar. Ou então, ou porque é muito ruim, porque não rende um episódio. Como você se sente? Então, até hoje, que eu me lembre, tá? Porque aqui na minha cabeça agora, eu não tô me lembrando, mas eu posso demorar para responder aquela pessoa e tal, mas eu não cheguei a recusar nenhum. Porque o que acontece? Às vezes a história é muito pequena. Então, por esse motivo que eu vejo a necessidade de continuar a conversa através de uma entrevista ou por áudio no Telegram, porque nem todo mundo quer digitar um e-mail e tal. E para eu trazer mais elementos, mas tem pessoas que às vezes quer contar ali um caso que é muito pequeno, muito reduzido e tal. Então, por esse motivo que eu trouxe o Pitada, para dar a possibilidade aí de alguém, né, que tá se sentindo perdido, alguém que quer um conselho, algo do tipo, mas que é muito pequenininha a história, tem uma história pequena, ter aí um ambiente, um lugar para ele conseguir contar, porque às vezes a história não é muito grande, mas a gente consegue trazer essas situações, esses problemas, como que eu posso dizer? Esses questionamentos mesmo da pessoa, mesmo que pequenos, eu consigo trazer dentro do Pitada, né? E o Pitada tá aí pra isso. Então, assim, o meu Pitada, às vezes, ele fica mais que 10 minutos, porque, na verdade, eu falo muito e isso faz com que ele rende, né? Mas, às vezes, o que a pessoa me trouxe mesmo é pequenininho, mas eu utilizo disso pra conseguir trazer e falar, então, é muito disso. Eu já recebi hate, então e-mails ruins, assim, eu já recebi e tal. Já cheguei até fazer um episódio falando sobre isso, mas assim, eu deixo passar. Ah, legal. Eu sou principiante, ainda não tenho muitos hates, não. Só tive uns 2, assim, essas pequenas críticas. Assim. Uma coisa que eu aprendi é que, às vezes, a gente dá muito ibope, a gente coloca uma lupa muito grande em hate. E esquece que tem muita gente que gosta do trabalho da gente. E no meu Insta, eu criei uma lupinha lá de destaque, em que os ouvintes me mandam, né, que chama ouvintes no destaque, para que toda vez que alguém me mandar um hate e eu estiver me sentindo mal, eu abro aquele destaque da lupinha para ver cada comentário bom que alguém já fez para mim. E assim, eu também tenho aqueles comentários da própria plataforma, tem muita gente que vai lá, comenta coisa boa, então eu abro lá para ver sobre pessoas que estão me dando carinho, falando palavras carinhosas, sabe. Então Acho que eu não é sou muito assim, eu não tenho sabe. preparo emocional, eu não sei como é que eu vou lidar, porque eu não sou artista, né. Eu acho que você também não é, né, Rayane, artista e Aham. tem essa experiência com o público, né, que nem os outros podcasts que muitos são de atores que já têm milhões de seguidores, são pessoas públicas, elas aguentam qualquer coisa. Eu não sou só uma pobre camponesa, uma jovem camponesa, vou chorar se tiver Uma pobre senhora. Eu sou uma pobre senhora, mais ou menos isso também. Eu não cheguei a receber muito, assim, enxurrada de hate. Recebi alguns e-mails e umas mensagens no Insta e, assim, isso não é muito, sabe. Pra mim isso não é muito, porque comparado a tudo que eu recebo de bom, a mensagem elogiando e tal, essas mensagens de hate não é nada, sabe. E eu ignoro, porque uma coisa que eu sei que acontece é,
quanto mais foco você dá pro hate e se você fica respondendo, alimentando aquilo, mais hate aparece. Porque outras pessoas se encorajam naquela mensagem de hate ou se encorajam naquilo que o outro falou e vê uma brecha para poder vir. Aí vem todo mundo em cima Sempre, e vem não dá pra falar. responder. Quem me controla nisso é o Léo. Ele fala: não, deixa passar, só dá um ok, só curte. Não tenta justificar, não, porque não dá. A única coisa de artista que eu já tenho, com o podcast que eu adquiri, é um problema, que não é uma qualidade. Eu tenho já síndrome de impostora. Cada episódio que eu faço, eu tenho vontade de sair correndo. Eu fico um dia extremamente Sério? constrangida e sempre acho que não tá bom e que eu não vou conseguir fazer mais e que é muito atrevimento meu ter entrado nessa Imagina. empreitada. Eu tenho a síndrome do impostor que os escritores têm, né? O escritor faz um best-seller, ele sempre acha que nunca mais vai fazer outro. Então eu sempre acho que o próximo episódio nunca mais vai ser bom e tudo. E só que assim, eu virei uma doida. Eu lembro de coisa o dia inteiro, eu anoto coisa o dia inteiro. Eu tenho que contar isso. Eu tenho que contar isso. E fora que todas as pessoas que chegam perto de mim agora e falam: você tem que contar aquela vez. Você tem que contar aquela vez. Então hoje eu vivo para pensar e lembrar de mancada. Eu também sou muito assim com relação ao podcast. Às vezes eu paro no meio do meu banho para eu anotar alguma ideia diferente que eu trouxe, que eu tenho para o podcast. Às vezes eu lembro história de algum amigo meu, de alguma prima minha, e eu anoto, tipo assim, preciso entrar em contato com fulano para pegar mais detalhes dessa história para eu vir trazer aqui. Tem história de tia minha, tem história de parente, tem história de amigo. Então, assim, às vezes eu paro para poder realmente colocar aquela ideia e colocar assim, ou senão eu já mando mensagem pra pessoa, sabe? Pra poder trazer a história pro podcast. E no Bora Conversar também. Eu tive a ideia do Bora Conversar. E, se eu não me engano, eu tava tomando banho também. E aí eu parei o meu banho, limpei minha mão rapidinho, fui no celular digitar pra eu não perder a ideia. E aí eu anotei a ideia do Bora Conversar, o primeiro tema que seria, como seria mais ou menos o nosso roteiro. E eu já tinha na minha cabeça que minha primeira convidada seria você, Silvia. Eu já pensei assim, não, a Silvia vai ser minha primeira convidada, a ideia do podcast vai ser assim, assim, assado, um bate-papo com pessoas do nosso dia a dia, pessoas comuns, que vai ser um podcast que não é para trazer artistas, grandes pessoas, não, é um podcast de bate-papo com pessoas que a gente pode encontrar na esquina de casa. E foi isso, né. E eu também, com essa síndrome de impostora, teve uma época que eu desinstalei o Creators, porque senão você fica ali naquela ansiedade, e aí: "Ai, será que tem mais gente me ouvindo? Será que tem mais gente me seguindo? Será que alguém me deu hate? Será que alguém não gostou? Será que alguém me deu nota ruim?". E aí eu vi que eu estava muito acelerada nesse sentido, e eu diminuí para eu não ficar tão presa nessas coisas, né. Eu comecei a olhar uma vez só por dia, porque eu também estava ficando muito ansiosa. É um negócio muito louco. Recentemente, eu fui olhar de noite e descobri que 55 pessoas já tinham me ouvido amanhã. Eu falei: hã? É porque tem do outro lado do mundo. É, porque tem em outros países, mas também tem o sistema que dá bug, né. Porque o sistema ele vai computar, então vai dando umas 10 horas da noite, 9 horas da noite, ele buga tudo. Então ele para de Deixa eu computar, minha entendeu. ilusão. A menina me mandou um áudio outro dia falando: Silvia, estou te ouvindo de Vancouver. E quem me indicou foi uma amiga que mora na Austrália, em Sydney. Eu falei: pronto, dominei o mundo, meu filho. Chique Eu demais já a tenho conta. ouvinte no amanhã. Me deixa da minha ilusão, Rayane. Bem chique. Bom, vamos lá. A Mari Silva, ela mandou assim pra gente: "Eu amo ouvir vocês duas, e vocês duas em um episódio juntas vai ser maravilhoso". Porque ela ficou sabendo, né, que a gente ia falar, e aí ela disse que a gente tem um sotaque delicioso, que assim que sair o episódio, ela já vai preparar um café pra poder ouvir a gente. E aí ela não me mandou, assim, uma pergunta,
Exatamente, ela só mandou elogio mesmo. Tem mais alguma coisa aí pra você ler? Não, muita torcida pra gente e muitas perguntas recorrentes, que são essas de como você imaginou, né? Como você resolveu criar e se você recusa casos e como você se sente com isso. E você já chegou a recusar algum? Como eu trabalho com meu caso e depois o caso de outra pessoa, acontece da pessoa não saber contar e o caso até poderia ser muito engraçado, mas a pessoa às vezes não tem a pegada do humor, né? E eu fico em dúvida. Aí o Léo capricha bastante nos efeitos, rebusca bastante pra gente e a gente mete bala, mas tem uns que eu vou deixando mais pra lá, assim. Eu vou ter que mudar esse formato uma hora e eu acho que em breve eu vou fazer alguns episódios eu interagindo com os casos, porque graças a Deus eu estou acumulando casos muito bons e tem ouvintes que mandam, às vezes, material rico, sabe? Que eles poderiam ter o próprio podcast. Eu também, eu sinto que eu tenho um pouco de dificuldade com o humor, sabe? Eu não me acho muito engraçada. Não acho que eu sou, assim, uma pessoa engraçada pra poder fazer os outros rirem mesmo, sabe? Por isso mesmo que eu tenho os outros quadros, que eu acho que eu levo jeito pro terror, pra falar de crimes reais, pra falar de uma coisa, assim, mais séria, né? Algo desse tipo, porque eu não me acho muito engraçada. Eu já fui, mas não sou muito mais. Ah, meu Deus, quem tirou esse brilhinho? O trabalho, o CLT, a vida. O CLT tirou meu humor. Gente, eu sou tão idiota que até no meu trabalho outro dia, antes da pandemia que eu trabalhava com os colegas, eu gritei assim, gente, eu tô depressiva. Aí, um minuto depois eu falei assim, hoje me chama de Depressílvia. Isso é demais, Silvia. Aí todo mundo já teve uma crise de riso, eu também. Eu falei, gente, deixa eu ser depressiva só hoje. Eu tenho que fazer graça até quando eu tenho com vontade de chorar. Chorando e falando assim, eu tô depressílvia. Ai, tô com vontade de rir. Não aguento, gente, não aguento. Vamos lá. Uma pessoa aqui também mandou pra gente, ela pediu pra não ser identificada e ela mandou assim: já fui a uma festa de casamento onde a prima do noivo foi de branco e ela parecia ser doida com o noivo. A cerimonialista não deixou a tal prima entrar. E detalhe, era para ela ter sido madrinha com o outro primo do noivo com um vestido bordô. Ah, isso aí é um hater no casamento. Simplesmente. Meus ouvintes mandaram muito aqui reclamando geral, falando do tal do chá de fralda, que é um prejuízo sem tamanho. Eles têm ódio de ser convidado, ter que levar bebida, fralda, presente, tudo e gastar para ir. Isso é geral. E o com quem será, todo mundo tem trauma de infância do com quem será no ensino médio. O parabéns em si eu já acho que é sem graça, né? Tá todo mundo virado para você, cantando parabéns. Dá vontade de ser enfiando debaixo da mesa. Eu me sinto assim, não gosto muito do parabéns. Eu também detesto protagonizar esses momentos. E sobre essa prima aí, pra pessoa que mandou, essa prima literalmente aí é um hater, né? Da noiva. Espero que essa noiva tenha ido pra bem longe com o marido dela, fugido aí dessa prima. De preferência pra outro país. Mal olhado. Ai, ai. A Juliana Martins, ela mandou assim: oi, Rayane. Oi, Silvia. Sou a Juliana e quando descobri que iriam gravar juntas, fiquei muito empolgada. Eu vou te contar e preciso contar sobre um perrengue que vivi numa festa de aniversário. Foi daquelas que só rindo mesmo depois, né? Porque na hora foi tudo um desespero. A gente resolveu colocar aquelas velas com a chama maior que o bolo, aquelas que são lindas para aparecer em foto e fazer aquele efeito uau.
que é o que eu queria na época, justamente para colocar nas redes sociais. Até que do nada a chama da vela resolveu crescer mais do que devia e pegou no meu cabelo. Não pode rir. Desculpa rir, Juliana. Meu medo é que aquela vela me queimasse ainda mais e depois ela continuou pegando fogo e eu tinha colocado uns balões sobre a mesa com aqueles destaques, sabe? Aqueles que o balão fica em pé assim em cima da mesa. E pegou fogo nos balões, saiu estourando tudo. Imagina como foi o susto. Todo mundo gritou, eu bati o cabelo para apagar, mas meu cabelo ficou chamuscado. Graças a Deus ninguém se machucou, gente, por isso que eu tô rindo, tá? Imagina como que foi o susto. Segundo ela, todo mundo gritou e Cabelo o cheiro queimado de fede queimado demais. ficou em todo o salão. E ela ainda acrescentou, hoje eu dou risada, mas na hora eu só pensei, será que nesse salão tem extintor? E aí, Silvia? Aí, olha, isso é festa que ninguém nunca vai esquecer. Se fosse tudo perfeito, ninguém nem lembrava. Temos uma outra pessoa que escreveu assim. Essa é pra você, Silvia. Eu ouvi o podcast da Silvia que o filho estava de Homem-Aranha e rodopiou no vestido dela, quase deixando ela pelada no restaurante. Foi isso mesmo, né, Silvia? Foi exatamente isso, foi frente e verso. Me rodopiou na frente do vestido quando eu tava com a mão ocupada com 2 pratos para pesar na balança, era um self-service de balança. Ele rodopiou na frente e eu tive que me livrar dele com meus próprios joelhos. E quando eu fui pagar no balcão, o moço também falou: "Oi, Homem-Aranha", ele entrou atrás do meu. Eu que tenho que pagar, porque eu sou burra, saí com um menino pequeno de vestido. E ela contou aqui que com ela aconteceu algo parecido, que tinha sido numa festa de aniversário e ela resolveu ir de tomara que caia. De vestido tomara que caia. A filha Pior. começou a puxar o vestido para chamar a atenção dela, até que de repente só deu um puxão. E o peito dela acabou escapulindo e foi todo ali para fora. É pior, porque eu tomara que caia nem sutiã tem. A sorte, entre aspas, segundo ela, é que ela tava com aqueles sutiãs tomara que caia, cor da pele, parecendo um peito de frango, sabe? Nossa, aquilo é horrível. E aí, pra quem viu de longe, deve ter achado que era o peito dela mesmo. É muita ingenuidade. Eu já nadei com meus filhos também de biquíni, tomara que caia a parte de cima. Isso é um erro muito de jovem, muito, muito, muito ruim. Tem um outro aqui, um outro e-mail que uma pessoa enviou, e ela pediu para se identificar como F, e ela quer um conselho de nós duas. Silvia e Rayane, eu quero a opinião de vocês. Acontece que achei que meu noivo me pediria em casamento no fim deste ano. Já foram 3 anos juntos, a gente fez uma viagem incrível para um local paradisíaco, não vou mencionar o lugar, mas achei que ia rolar o pedido e não rolou. Fiquei frustrada e agora tô meio blé no meu relacionamento. Sou formada em contabilidade e trabalho em uma grande empresa. Ele tem uma empresa sólida no mercado, então dinheiro e a parte financeira não seriam um problema. Já estou com 27 anos e ele com 32. Achei que já estava na hora, mas o momento não aconteceu. E ele sabe o quanto eu quero casar e o quanto eu tô ansiosa para isso. Mas depois dessa quebra de expectativa, eu me frustrei e estou até mais fria na relação. Eu amo o podcast de vocês e adoraria receber um conselho sobre o assunto. Eu que falo E primeiro. aí, eu vou Silvia, pode falar. Tem aí 2 questões. Ela tem o sonho dela do casamento, começa com o pedido, né? E ela não quer se frustrar, ela quer ser pedida em casamento. Isso aí já colocou a coisa mais complicada, porque eu, no meu caso, como eu não sou muito romântica, isso ajuda, eu teria 2 opções. Ou sentar e falar aqui, nós não vamos casar, não? Tô a fim de casar, pô, quero mudar a página, passar para a página 2. Ou então eu mesmo pediria em casamento, não em público, para não tomar um toco em público. Mas eu pediria sim. Faria um jantar, uma situação. Hoje, né, eu estou falando no alto dos meus 52 anos, que tudo muda, gente. A gente
não tá mais Uhum. a fim de perder muito tempo com essas coisinhas, não. Então, assim, ou eu pediria, Verdade. ou eu sentaria e falava, e aí? Assim, sabe, eu tenho um sonho, eu quero casar, mas eu sou romântica, eu quero ser pedida em casamento. Não quero que seja uma decisão de uma coisa que já não tá mais, né, tá vencendo o prazo. Então vamos lá, como é que vai ser? Então, eu acho assim, quando eu conto a história no podcast, é por isso que eu costumo conversar mais com a pessoa. Depois que ela manda o e-mail ou que ela me chama no Telegram, eu vou fazendo perguntas, porque assim, eu acho que aqui faltou um pouco de informação, sabe? Vocês já moram juntos ou não? Porque às vezes, pro cara, já é uma relação que ele tá casado. Às vezes vocês moram juntos e pra ele tá tudo bem, tá tudo certo. E cabeça de homem, na verdade, assim, cabeça de pessoa que não leva esse lado tão romântico, né, é uma coisa diferente da pessoa que é romântica, que planeja, que tá esperando que o cara ajoelhe, né, que a pessoa ajoelhe na frente de um lugar maravilhoso para poder pedir ali a mão em casamento. Às vezes nem passou pela cabeça do cara que você estava esperando isso dele na viagem, sabe. Então, assim, Romântico. uma Tem gente que coisa não é romântico. é assim exato. E, assim, uma coisa é que eu me relaciono com mulheres, mas de acordo com as minhas amigas, uma coisa que a vida vai ensinando é que homens, eles são objetivos e muito desligados, assim. Existe pessoas, não vou falar homens, existem pessoas que são mais desligadas. E assim, se você não falar exatamente aquilo que você quer, aquilo que você espera, aquela pessoa ela não vai conseguir chegar ali no objetivo que você quer. Porque tem gente que não consegue ler as entrelinhas, sabe? Não consegue assim que você jogou ali uma indireta aqui, outra aqui, mas tem gente que não entende de Assim, verdade, gente. às vezes Tem ela tá gente que não ligando o fato entende dele não indireta. pedir em casamento, como se ele não quisesse, algo a mais com ela, além do namoro só. E às vezes não é, às vezes ele já deu tudo de si, tá 100% na relação, igual a Rayane falou, às vezes ele se considera casado, e ele não acha importante isso, porque existe gente que não é romântica. O Léo vê vídeos na internet, me mostra e fala assim: "Se eu fizesse isso aqui com você, você me matava", não matava? Fala: "Matava". Matava. Eu não gosto de firula, assim, essas coisas constrangedoras e com muita formalidade. Então, às vezes ele é assim também. É uma coisa que eu sempre falo, diálogo, sabe? Tem muito problema, muita É. coisa na vida que pode ser resolvida, muitos problemas que às vezes até chegam para mim no podcast, que pode ser resolvida com diálogo, sabe? Chegar, sentar, conversar. Aqui você disse que você já falou para ele sobre casamento. Mas como que foi isso? Você falou que você tinha esse sonho? Você falou que queria ser pedida? Você contou para ele dessa expectativa? É. Porque agora, por exemplo, você tá falando que você tá mais fria na relação, que você tá mesmo meio blé com o Abre relacionamento. jogo, fala: "Eu sou romântica, baby. Vai me pedir em casamento, me surpreenda, por favor, eu quero ser surpreendida. Eu gosto disso", pronto. Aí o cara já vai bolar um negócio ali. Ou não. Mas assim, né, não dá pra saber muita coisa. Ele é um cara legal na relação? Ele é um cara que te trata bem? Ele só não te pediu em casamento ou tem outras nuances aí, tem outras coisas que te fazem sentir assim? Porque às vezes eu acho que tudo se baseia numa conversa. É. Outra coisa que ela deixou claro aqui é a parte financeira, né, que não seria um problema, mas assim, essa questão da expectativa de ter um casamento, será que você quer um casamento grande? Será que isso faz parte dos planos dele? Às vezes ele é um cara mais contido, ele não vai ter coragem de fazer um pedido para você num lugar da forma que você quer, como você quer, na frente de outras pessoas. Então, eu, Rayane, acho que a melhor forma de lidar com isso é diálogo. Acho que o diálogo resolve muita coisa, porque aí a partir do momento que você vê, conversa com o cara, é clara, sem jogar indireta, sem entrelinhas, vai direto no assunto, fala o que quer, e o cara fala, não é isso que ele deseja. Ele diz pra você que não é isso que ele deseja,
ou no comportamento dele ele não demonstra que é isso que ele deseja, que ele vai fazer por você, que ele não vai abrir mão, né, do jeito dele para fazer algo que você quer, aí também talvez seja uma pessoa que não preenche a lacuna aí daquilo que você sente falta, daquilo que você tem vontade. E aí você vê se valeu a pena tudo isso, se você quer manter a relação ou não. E às vezes, gente, tem gente que nem você pedindo, falando, demonstrando, ele vai fazer. E aí é uma questão de escolha também. Se você vai ficar esperando que a pessoa tome uma atitude, se ela não vai tomar porque ela não quer. Então eu acho que aqui não dá para presumir muita coisa porque ficou faltando detalhes na história também, né? Não dá para saber direito aqui e presumir qualquer coisa a respeito disso. Então não dá para poder ficar falando muito. Então, F, como você pediu para ser chamada, vai falando pra gente se você quiser mandar um outro e-mail mais explicado, mais detalhado. Quem sabe numa outra oportunidade, quando a Silvia vier, a gente lê esse seu e-mail, a gente vê mais detalhes sobre isso, né? Você traz mais detalhes, aborda isso, se quiser contar no Bora Começar também. É uma oportunidade aí, às vezes, a gente ter mais detalhes sobre essa história e você ter aí mais opiniões também. Bom, visto isso, agora nós vamos para o nosso quadro de indicações, que é Vale a Pena. O nosso quadro Vale a Pena, a gente vai indicar coisinhas que não necessariamente sejam dentro do tema também. Coisas que a gente tem assistido, tem visto, tem tido contato, um outro podcast, algo que a gente tem gostado no nosso dia a dia e que a gente quer indicar para os nossos ouvintes, porque talvez, né, o ouvinte ele se identifica com a gente, então talvez ele vai identificar com as nossas indicações também. E aí, Silvia, o que vale a pena para você e para o pessoal ver? É. Lê, o que Eu que acho que você a quer série indicar? mais arrebatadora que eu vi nos últimos tempos, que engloba todas as questões, é Bebê Rena. Bebê Rena tá na Netflix, eu acho que ainda tá no Bacana. catálogo, é uma história real. E o mais interessante é que a pessoa que escreveu, dirigiu e atuou é a própria vítima de uma stalker louca, uma mulher louca. Então, o próprio cara que foi stalkeado e assediado por uma mulher, ele faz o filme e ele interpreta a si mesmo no filme. Então, além de ser uma coisa super Nossa, angustiante, super emocionante, super instigante, aquele negócio que você quer voltar para casa para ver, tem essa peculiaridade de você assistir falando, cara, como é que ele deu conta de reviver isso para mostrar pra gente? Muito legal. Bebê, Bebê Rena. vejam aí, gente, Bebê Rena, e deixa a opinião de vocês, comenta, vai lá assistir, volta para poder falar o que vocês acharam da indicação. Bom, o meu vale a pena hoje, eu vou dar 2 dicas aqui. A primeira, para não me delongar muito aqui, se vocês quiserem aprender a torta de liquidificador fácil, que minha mãe fazia para os aniversários, ela é a mesma que tem no TikTok, tá? Então, se vocês pesquisarem torta de liquidificador rápida de frango, no TikTok mesmo vocês vão achar, é bem simples. Se vocês quiserem que eu poste ela aqui ou em outro lugar, vocês me falam que eu trago aqui num próximo episódio ou eu posto lá no Instagram também, tá? E de série que eu tô assistindo, eu gosto muito de série policial e eu tô assistindo uma série policial levinha, tá? Eu adoro documentários, serial killers, tem uma que chama Criminal Minds que é muito bom. E agora eu tô assistindo uma que chama The Rookie, é THEROOCKIE. É uma série policial que fala sobre policiais de Los Angeles, só que ao contrário das séries pesadas e maçantes,
ela é uma série que traz mais bom humor. O cara que é o principal, que representa ali o John Nolan, ele é um ator que eu gosto muito. É uma série mais levinha, Vou então ver. para quem gosta de algo mais leve, quer ver algo policial, mas quer ver algo mais leve, tem aí essa temporada aí, essa série, ela tem 7 temporadas, eu já estou na 4ª temporada e tá muito bom. E é isso, gente. Essas foram as nossas dicas. E agora, pro final, eu vou deixar aqui para vocês um áudio do irmão da Silvia que mandou aqui. Tem muita gente que ouve o irmão da Silvia. O irmão da Silvia é aclamado lá no podcast dela também. Tem muita gente que gosta. E aí, para deixar um gostinho aqui para vocês, o irmão da Silvia deixou um áudio aí de uma mancada que aconteceu com ele e com um amigo dele aí. E ele tá dentro do tema, hein? Que ele trouxe pra gente uma mancada de festa também. E para deixar vocês se deleitarem aí com o irmão da Silvia, eu vou deixar o áudio dele aqui para vocês. Mas antes disso, eu já quero agradecer a presença da Silvia nesse podcast, nesse episódio. Mais uma vez, a Silvia aí comigo, ela já esteve aqui no Bora Começar, só que a gente, né, só foi através de áudio, dessa vez ela tá ao vivo e a cores. E eu gostaria de agradecer, Silvia, pela sua presença, por ter aceitado esse convite, estar aqui no Bora Claro, Conversar. eu amei o seu convite. Nessa nova É a jornada aí segunda vez que a comigo, no gente faz primeiro alguma coisa episódio. juntas. Você segurou minha mão quando eu estava aprendendo a andar. Você me segurou e foi maravilhoso para mim, para o meu podcast, quando eu participei do seu podcast. Eu não tenho como agradecer, eu tenho muita gratidão por isso, e é sempre bom a gente fazer coisas juntas. Eu amo e eu quero te receber aqui também um dia para a gente fazer um especial no Mancada. Quero fazer com vídeo, eu tenho muitos sonhos pra gente. E, gente, eu gostaria de reforçar que, para quem não conhece, a Silvia tem um podcast chamado Mancada Minha, onde ela traz aí relatos de mancadas, constrangimentos, como ela diz. Tudo isso no podcast dela, com muito mico, muita diversão e bom humor. Então, vai lá, termina de ouvir o episódio e já corre lá para ouvir o Mancada Minha. Tem no YouTube também. E também vai lá no Instagram, seguir ela, participar do podcast dela. É um podcast muito legal e divertido. Então, pro dia que você não tá muito bem e quer se deleitar aí para dar altas risadas, é com o podcast da Silvia. O Léo, marido dela, também edita muito bem e é muito bom. E é isso, eu vou deixar o áudio do irmão dela aqui para vocês se deleitarem. E aí, galera do Bora Conversar da Rayane? Tudo bem, gente? Abraço, Rayane. Beijos e abraço. Bom estar aqui. Eu sou o Tó, meu apelido é Todd Antônio. Sou irmão da doida da Silvia, do podcast Mancada Minha, e vim aqui contar uma mancada, né? Para variar, né? O que não falta na minha vida é mancada. E essa tem tempo, tá? Era uma festa de 15 anos, então a gente é tudo pré-adolescente, assim, e eu fui com o João Pedro, um amigo meu, numa casa muito bonita, uma área de lazer muito bonita, que hoje chamam de área gourmet, né? Mas na minha época era área de lazer mesmo, piscina, uma churrasqueira, um banheiro muito bonito de alvenaria, assim, de tijolinho aparente, aquele telhado colonial bonito. E não tinha divisória entre o final do muro e o telhado. Não tinha forro, não tinha nada, era aberto, vazado. E lá pelas tantas, eu falei, nossa, tem que ir embora, gente. Cadê o João Pedro? Cadê o João Pedro? E eu procurando o João Pedro, de repente eu olho pro banheiro, para esse banheiro bonito lá. O João Pedro me sai desse espaço entre o telhado e o fim do muro. What? Tentando sair. Todo sujo de laranja, de pó de tijolo laranja, meio que cai no chão, você meio que torce o pé, põe a mão no tornozelo, e eu já comecei a rir, e ele me apontando, e veio o pai da menina, falei, meu filho, o que foi? O que aconteceu? Ele falou, fiquei preso, fiquei preocupado, eu fiquei preso, tentei abrir a porta para frente e para trás, alguém me trancou por fora.
E a única alternativa que eu vi foi pular esse muro. Ele falou assim: Ô rapaz, vamos lá comigo, me mostra onde você ficou preso. Aí eu fui com ele, amigo é amigo, né? Seja lá como for. Aí a gente foi lá no banheiro e ele falou: aqui, ó, essa porta aqui, ó. Aí o pai da menina, dono da festa, puxou a porta pro lado esquerdo. A porta era de correr, não era de abrir para frente e para trás. A porta estava aberta. Aí a gente deu uma gargalhada, nós três, o pai da menina e eu e o João Pedro. E o João Pedro parecia que estava maquiado, todo sujo de laranja, pó de tijolo. Cara, foi risada na certa. E eu lembro isso, tem tempo, hein? Deve ter uns 30 anos ou mais, tá, gente? Deve ter mais de 30 anos. Tô bom de matemática, não. E até hoje eu dou risada. Até para gravar aqui eu tô me segurando para não dar muita risada. Mas foi bem divertido. Legal estar aqui contando mais uma mancada. Muito legal. Um abraço e beijo para Esse todos. foi o primeiríssimo episódio do Bora Conversar. É isso, gente. Sejam muito bem-vindos a esse novo podcast. Venham participar comigo, vamos falar sobre coisa boa. E quando eu não tiver convidado, quando eu não tiver aí, porque eu vou chamar primo, amigos, meu irmão, minha tia para vir conversar aqui comigo. E quando eu não conseguir trazer ninguém, vocês vão ter que ouvir meus delírios aí, porque eu vou trazer uns episódios de delírios aqui, mas quero trazer coisas leves, nada muito maçante, pra gente ter um podcast levinho aí. Muito obrigada a todos que me ouviram até aqui. Vá lá no Bora Conversar Podcast no Instagram. E o e-mail, gente, eu falei aqui anteriormente, mas o e-mail é boraconversarpod@cst@gmail.com. Na hora de digitar, eu digitei errado e agora meu canal oficial já tá com esse e-mail, então vai ser esse e-mail, boraconversarpod@cst@gmail.com. Mande lá para mim suas ideias, se você quer participar, fala um pouquinho de você, os assuntos que você mais quer falar. Ai, você já sofreu muito golpe, quer falar sobre isso? Quer falar sobre alien? Quer falar sobre coisa sobrenatural? Tem muita coisa que já aconteceu com você sobre isso. Quer conversar um pouquinho a respeito de date ruim? Já teve muito date ruim? Aqui é o lugar pra gente desabafar. Quer falar de sogra? Quer falar de briga? Quer falar de trabalho, de CLT? Bora que aqui é o lugar. Obrigada para todo mundo que me ouviu. Vai lá no Bora Começar, ouvir as histórias do Bora Começar também, que é o nosso podcast aí principal, né? Vamos colocar assim. Esse aqui é uma extensão do Bora Começar e ficou Bora Conversar, o que faz com que quem goste dos dois sejam Bora Lovers do mesmo jeito, não é verdade? E é isso. E aqui no final eu vou deixar para vocês o finalzinho da Silvia e as pombinhas voando, que eu adoro as pombinhas voando. É a gente indo embora. Tchau, pessoal. Eu e a Silvia indo embora voando aqui para vocês. Um beijo. Vai lá seguir, me dê 5 estrelas, por favor, aqui no Bora Começar. Dê 5 estrelas pra Silvia. A gente fica parecendo um mendigo pedindo as coisas aqui, mas vai lá, pelo amor de Deus, por favor. É isso, gente. Beijo.